aí, Rebeca? E aí, E aí, Rebeca, Pai do Senhor? Pai do Senhor, eu acho que a minha internet não tá muito boa hoje, hein? Hoje eu voltei pro cenário do mais fundo aqui, depois de acho que umas 2 ou 3 lives. Acho que foi isso. Perfeito. Pai do Senhor, Maria, paz, Thalita, paz, Mateus, Danilo. Pai do Senhor, gente. E aí, Rebeca? Tá com aquelas revelações de ontem, tem mais pra hoje também? Eu não. Hoje é mais difícil, ué. Vai de... Bom, acho que o nosso público aí, é o que tá direto com a gente, já entrou aí. É. Oi, você falou alguma coisa que eu acho que cortou aí. Não, falei nada, não. Tá, bora lá então. Para quem tá chegando agora, ou para quem já está acompanhando aí, esse é o canal Mais Fundo e o nosso propósito principal aqui do Mais Fundo é desenvolver nas pessoas que assistem os nossos vídeos, que consomem o nosso conteúdo, uma vida devocional com Deus que vai para além das 4 paredes, né? Que vai para além dos cultos. Desenvolver uma vida devocional que seja relevante para segunda-feira, né? Que seja relevante para quando a gente for ter de cara com o mundo, né? Para quando a gente estiver no nosso trabalho, para quando a gente estiver na faculdade, quando a gente estiver realmente em contato com o mundo. E para que a nossa fé não seja aquela fé que fique só nas 4 paredes, que seja só aquela fé de culto, só aquela vida de ir para a igreja e voltar para a igreja, seja uma fé forte, uma fé vigorosa que seja influente, né, para o mundo lá fora. O nosso propósito é esse, né? Através dos vídeos que as pessoas desenvolvam uma vida dessa relevante. E eu acredito que a gente desenvolve essa vida relevante através da oração, através da leitura da palavra e através do jejum. Então, esse projeto do Mais Fundo, que é o de ler todo o Novo Testamento, ele cai justamente nisso de ler a palavra, né? Eu acredito que lendo a palavra de Deus, a gente sendo deixar a palavra de Deus ler a gente se dedicar à leitura da palavra de Deus, é uma das formas da gente ser mais relevante, né? Não porque a palavra de Deus muda, né? É a gente que muda. Lendo a palavra de Deus, a gente fica diferente. Esse é o propósito, né? O objetivo do Mais Fundo. Isso aí. Agora, bora lá. Hoje eu vou começar, tá, Rebeca? Tá bom. Vamos fazer aquela oração. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui lendo a sua palavra. Eu peço que o Senhor tome nas suas mãos a cada pessoa que está assistindo, que está com a sua Bíblia, que o Senhor possa falar mais. Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos guie em toda a verdade da sua palavra, porque nós queremos ser mais parecidos com Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, pegue a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 20. Para quem não sabe aí, Mateus, ele é um livro que foi escrito para os judeus, né? Um dos objetivos principais de Mateus com esse livro é demonstrar que Jesus
cumpriu as profecias que falavam sobre o Messias no Antigo Testamento. Então, esse é o propósito, né, e o público do livro de Mateus. Então, bora lá. Mateus, capítulo 20. A parábola dos trabalhadores do vinhedo. Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade, que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa. Às 5 da tarde estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse: vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram. Sim. Tá abafando a voz do seu microfone. Tá ruim aí? Não, acho que quando se aproxima, acho que ele abafa. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos lá, que eu acho que assim fica melhor. Bora lá. O 8. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas 1 hora e, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos e lhes disse em particular o que aconteceria com ele. Ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele e o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Jesus ensina sobre servir a outros. Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: por favor, permita que no seu reino meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. Quando os outros 10 discípulos souberam o que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo.
E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus cura 2 cegos. Quando Jesus e seus discípulos saíram de Jericó, uma grande multidão os seguiu. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando souberam que Jesus vinha naquela direção, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Calem-se, diziam aos brados os que estavam na multidão. Eles, porém, gritavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ao ouvi-los, Jesus parou e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, nós queremos enxergar. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. No mesmo instante, passaram a enxergar e os seguiram. E aí, vai comentar alguma coisa? Sobre essa parábola dos trabalhadores, é interessante, né? Que ele vai reunindo os trabalhadores, né? E tem um que pega desde o começo e vai até o final e trabalha. E depois tem outros que chega no finalzinho, trabalha e recebe a mesma coisa que aqueles que estavam trabalhando desde o começo receberam. Uma das coisas que eu já vi, né, no irmão que estava falando no estudo, no final de tudo, ele fala que no reino de Deus, não importa, né, se você é aquele que trabalhou ou se você é aquele que esperou. Você vai receber a mesma quantia, vai receber a mesma recompensa. Até a sua espera tem recompensa. Forte. Amém? O que me chama a atenção nessa parábola também é que foi em horários diferentes, né? Então, em qualquer momento Deus pode nos chamar para trabalhar, né, na obra dele. Então, não importa o horário, onde você esteja, o que esteja fazendo, ele sempre vai estar chamando a gente para trabalhar, né, na obra. Foi aquilo que a gente leu nos capítulos atrás, né? A seara é grande, né? Tem bastante trabalho, né? Mas são poucos trabalhadores, né? São poucas pessoas que estão trabalhando. Exatamente. É isso Amém? aí. Amém. Pode Capítulo ler, 21. pode ir Ah, lendo aí que eu vou capítulo só 20. buscar um copo de água aqui. Tá. Capítulo 21. Jesus entra em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vá até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: O Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tantos as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus:
Você está ouvindo o que eles estão dizendo? E Jesus respondeu: Sim, vocês nunca terão, vocês nunca leram: da boca dos pequeninos e crianças do peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: Como a figueira secou depressa! Ao que Jesus lhe disse: Em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: Levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. A autoridade de Jesus. Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhe direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João, do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: Então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. A parábola dos dois filhos. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. A parábola dos lavradores maus. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: O meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: Fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arredará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no seu tempo. Então Jesus perguntou: Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Tudo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles, e embora quisessem prendê-lo,
tinham medo das multidões, porque estas as consideravam como profetas. E aí, Rebeca? Não, então, é uma coisa que eu queria comentar é que quando ele manda os discípulos buscarem a jumenta lá, né? E aí ele fala assim, simplesmente, fala que o Senhor tá precisando. E eles vão deixar. Como às vezes a gente não deixa as nossas coisas à disposição da obra, né? Tipo assim, esse cara, essa pessoa aí que tinha esse jumentinho, essa família, tinha deixado à disposição, né? Eles sabiam que entregando as coisas que tinham para Deus, né, eles seriam recompensados, né? Tem coisa que acontece na Bíblia, né? Por exemplo, aquela mulher que ela, ela despejou aquele perfume lá. Tem até uma música do Voz da Verdade, né? Que fala que aquela mulher lá, como se o perfume dela fosse exalasse até hoje, né? Porque não fala o nome da mulher, né? Não fala de quem que ela era a esposa, não fala da descendência dela e tal. Mas até hoje a gente conta a história dela, né? E quantas vezes que, por exemplo, desse jumentinho aí, não fala, né, de quem que era e tal, mas a gente sabe que era o jumentinho de alguém que pertencia a alguém de lá e tal. E querendo ou não, São né? os anônimos da Bíblia, né? Sim, e a Bíblia, como é o livro que é mais vendido, né? E eu acredito que deve ser o mais lido no mundo também, né? Todo mundo conhece a história, sabe, do jumentinho, sabe dessa mulher do perfume e tal. Exatamente. E É isso? assim, Sim. na parte Sim. que Jesus entra, né, montado, ali é uma manifestação dele como rei, né? Ali eu acho que as pessoas viram agora vai. Agora é aquilo que a gente estava esperando. Agora o reino começa mesmo. E Uhum. aí ele vai contra tudo que as pessoas achavam que ia ser, né? Como que o Messias ia ser o rei, que ia tomar o lugar, né, das pessoas que tinham poder no governo e que ia mudar tudo. E Jesus não fez nada disso. Ele foi do jeito dele, né? Porque Transformando, mas do jeito dele. você vê que o povo judeu era um povo, né, que estava querendo ser alguma coisa, né, se achar alguma coisa, mas estava lá sendo dominado pelo Império Romano, né? Então eles queriam Sim, sair dessa dominação, né? Aí Jesus vem pregando falando que era, só que daqui a pouco, né, eles pensando que era aquela coisa dele vir com exército e dominar Roma e tirar o povo judeu daquele jugo e tal, quando na verdade, né, ele queria tirar o povo judeu, a humanidade, né, desse jugo do pecado, né, que é muito mais forte, né, e muito mais pesado, porque sim, o povo romano, ele subjugou ali Israel e alguns povos, mas foi só durante essa vida, né? Foi uma coisa que aconteceu nessa vida. O pecado, ele pode nos aprisionar, nos escravizar e, além de tudo, ainda nos tirar a vida eterna, né? sim. É pior ainda. Ex- Exatamente. E aí? É isso, é. Bora lá, capítulo 22. A parábola do banquete de casamento. Jesus lhes contou outras parábolas. Disse ele: O reino dos céus pode ser ilustrado como a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Ele enviou outros servos para lhes dizer: Já preparei o banquete, os bois e novilhos gordos já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora. Um para sua fazenda, outro para os seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los,
notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento e perguntou-lhe: Amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Impostos para César. Então, os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns de seus discípulos junto com os partidários de Herodes para se encontrarem com ele. Disseram: Mestre, sabemos como o senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora, diga-nos o que o senhor pensa a respeito disso. É certo pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse: Hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse: De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou admirados, e eles foram embora. Discussão sobre a ressurreição dos mortos. No mesmo dia, vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés disse, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho, que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos, de modo que seu irmão se casou com a viúva. O segundo irmão também morreu, e o terceiro irmão se casou com ela, e assim por diante, até o 7º irmão. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será a esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nas Escrituras? Deus disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Quando as multidões o ouviram, ficaram admirados com seu ensino. O mandamento mais importante. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. De quem o Cristo é filho? Então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhe fez a seguinte pergunta: O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam: É filho de Davi. Jesus perguntou: Então por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, se Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Ninguém conseguiu responder, e depois disso, não se atreveram a lhe fazer mais perguntas.
Terríveis. Vai falar Sobre, alguma coisa? Ah, tá. sobre essa passagem do mandamento mais importante, voltando de novo ao Douglas Gonçalves, ele falou algo que eu achei interessantíssimo, que ele falando sobre qual que era o maior dos pecados, né? Qual que é o maior pecado, né? Aqui está falando qual que é o maior mandamento, né? Mas no vídeo ele pergunta sobre qual que é o maior pecado. E no final ele fala que o maior pecado é a gente não amar a Deus, né? É o maior pecado e ele é a raiz de todos os outros pecados, né? Na, na fala do Douglas, ele desenha tipo uma árvore, né? E numa árvore ele desenha como se fosse umas maçãs, assim, né? E lá ele coloca adultério, mentira, e vários outros pecados, né? Como nos frutos da árvore, né? E na raiz da árvore ele coloca lá não amar a Deus. Então, quando a gente não ama a Deus, quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar, quando a gente não coloca Deus como o amor para a gente amar de todo o nosso coração mesmo, todos esses outros pecados, eles surgem disso, né? Eles crescem disso. Né? Eu vou adulterar, mas antes de ser adulterado, eu deixei de amar a Deus de alguma forma. Né? O meu amor com Deus, ele esfriou de alguma forma. Ah, eu contei uma mentira. Mas antes de contar essa mentira, o meu amor em relação a Deus, ele diminuiu, esfriou de alguma forma. Então, o maior mandamento é esse de amar a Deus, né? De amar a Deus, porque a gente amando a Deus, sendo nosso amor quente com Deus, o nosso relacionamento firme com Deus, é, esses frutos, né, que são os pecados, eles não vão acontecer de jeito nenhum. Exatamente. Eu vi ele falando sobre isso, mas de uma forma diferente, mas a mesma ideia. Como é que foi? Deixa eu ver Não, aqui. ele só comentou isso mesmo, quando ele estava comentando sobre Mateus aqui, essa passagem, na verdade. E Essa aí daí ele mesmo? falou que hoje em dia as pessoas se preocupam muito em perguntar outras coisas, né? É, se alguma coisa é pecado, que a gente vê muito hoje as pessoas perguntando, né? Mas ninguém pergunta como que faz para amar a Deus de todo o coração, ele falou. E aí ele disse assim, que a gente só consegue amar ele de verdade quando a gente entende que ele nos amou primeiro, né? Uhum. Sobre a primeira parábola que você leu, no Sim. início do capítulo 22, né, que fala da festa de casamento, muito forte, né, que fala que ele fez uma festa, o dono da festa, né, fez uma festa para os seus convidados, mas eles tinham compromissos, não foram. Então ele falou, vai nos becos, vai nas ruas aí, procura qualquer pessoa e traz, né, para a festa de casamento. Uhum. Isso aí é como se fosse uma alusão, né, ao povo de Israel, né, em relação a Deus, Tá, né, em relação a exato. Jesus, no caso, né. Ele faz uma festa, tem os convidados, né, que era para ser o povo de Israel mesmo, os judeus, que são ali o povo que Deus escolheu e tal, mas eles, né, quando vem o convite, é interessante que primeiro eles recusam, né? E depois além de recusar, eles ficam bravos com as pessoas que vai dar notícia e matam até as pessoas que vai dar notícia desse casamento. Exato. E É, assim, uma coisa que ele falou assim que os comentaristas falam que é o homem que entrou na festa, mas não estava vestido, né? Que ele falou sim. assim, porque obviamente as pessoas que foram convidadas não estavam preparadas, não tinham as vestes para o casamento, né? Uhum, Então, os comentaristas dizem que ele, o dono da festa, deu as roupas. Mas esse homem em si não estava usando essa veste porque ele decidiu não usar. E é o que acontece. Às vezes as pessoas ouvem a palavra de Deus, decidem frequentar uma igreja, alguma coisa assim, mas não querem ter uma transformação de vida, né? Não querem eita. trocar suas vestes. Nessa passagem, então, inclui quase todo mundo, né? Tem aqueles É, que, para quem a festa foi preparada, tem aqueles que não merecia, mas foram, e tem aqueles que não merecia e não quiseram, né? Mesmo exatamente. não era merecedor, mas aí Deus deu uma chance e mesmo assim eles não quiseram, né? Exatamente. Aí fica a pergunta, quem é você desses três, né? É, Bora lá? é.
Sou eu, Ou tem né? mais alguma coisa para falar aí? Não, que aqui quando ele pergunta, né? Engraçado como Jesus usa os argumentos dos fariseus e saduceus para refutar o próprio argumento deles, né? E Ele. aqui, Sim, pode falar. pode falar. Não, pode falar. É que eu ia mudar de assunto já. Mas Então, enfim, deixa eu falar. Então. O Cristo como filho de Davi, né? Quando ele pergunta assim, e Jesus, quem vocês acham que o Messias? Vocês acham que o Messias é filho de quem, né? Aí eles falam de Davi. Aí ele fala como que ele é filho de Davi, se Davi falou aquela passagem, né, que tá, eu até anotei aqui em Salmo 110:1. Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos meus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Mas aqui ele estava falando que era Jesus homem e Jesus Deus, né? Ao mesmo tempo. é, é, é aquela coisa que a gente leu lá nos capítulos atrás também, né? Quando Jesus fala, ele usa, né, um texto lá do Antigo falando que eles vão ler, mas não vão entender, né? Você vê que eles lendo umas coisas que era difícil, eles conseguiam entender. E Jesus contando parábola simples, contando história simples, eles não entendiam. Eles, É, é, vai entender, exato. né? Vai entender essas coisas aí. Beleza, vou ler aqui. É, Capítulo. eu achei aqui, ó, eu Ah, tinha tá. feito Ah, você fez. um tempo atrás aí, eu até esqueci, tem a questão da boa notícia também e tal, mas eu lembrei disso aqui. Legal, legal. Bora lá. Capi- Capítulo 23. Jesus censura os escribas e os fariseus. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem orações longas, por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem: se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é o mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por tudo que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono.
Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpente, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, a outros crucificarão, a outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. O lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os meus filhos como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que, desde agora, não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Eita, é pesado, hein? Daqui pra frente é só assim. E aí? E aí? Uma coisa que eu sempre penso, né, quando eu estou lendo a Bíblia, é já poder trazer ela para a minha vida, né? Trazer ela para o meu tempo, trazer ela para o contexto, porque eu acredito que não seja todo o texto da Bíblia, né, que você tem que jogar ele no seu contexto, né? Porque tem texto que não cabe mesmo. Mas a maioria eu tento jogar para minha vida, para o contexto que eu estou inserido. E você vê que Jesus ele usa palavras diretas, ele usa palavras pesadas, palavras fortes, e ele tem um povo específico, um grupo de pessoas específico, né? E Jesus, se ele falou essas coisas, né, não era só por falar, não é só porque ele queria escrever um texto, né? Não era só porque ele queria ser famoso pelas coisas que ele falou agora. Não, é porque ele tinha um propósito específico, né? Porque ele queria ensinar alguma coisa, queria mostrar alguma coisa. E a gente alinhar esse texto com o que a gente está vivendo hoje, né? Ele falando justamente das pessoas que cuidam da lei, justamente das pessoas que estão na frente ali, né? Das pessoas que cuidam de ensinar outras pessoas, né? E de como que é importante. A gente está alinhado com isso aqui, ó, com a Bíblia, né? Porque Jesus, ele para poder falar dos fariseus, falar dos mestres ali e chamar eles de hipócritas, ele usa o texto sagrado e para falar, ó, aqui está escrito de um jeito e vocês estão fazendo de outro, né? Vocês estão Exato. coando um mosquito aí, mas está engolindo um camelo, né? E de como que a gente tem que ficar com os olhos abertos, né? Tem que ficar em contato com a palavra de Deus para que nada do que
ele já tenha falado, nada do que ele já tenha escrito sobre como a gente deve viver, do modo que a gente deve andar, os lugares que a gente deve frequentar, o que a gente deve fazer com a nossa vida, né? De como que a gente tem que ficar atento no que a palavra de Deus diz. Eu estava vendo, né, esses tempos aí, quantas igrejas, né, mega igreja, aquelas igrejas que basta o pastor falar uma coisa lá em cima do púlpito, que as pessoas já fazem, às vezes, até na hora, né, de dar carro, de fazer coisa que eu não chamo nem de acho que é aquelas coisas, acho que é simpatia, né? Não é nem simpatia, é coisa de ritual mesmo. Coisa que você não vê nas religiões de fora as pessoas fazendo, quando você vai ver na igreja evangélica as pessoas fazem. Sendo que a Bíblia, ela já é muito clara, né? Quando é umas coisas mais ocultas, difíceis, né? Você ainda até fica meio assim, mas tem coisa que a Bíblia é muito clara e você vê que as pessoas vai, faz e vai, coloca para dentro de casa, vai e oferta e tal. E como que a gente deve ficar esperto, né, com esse tipo de coisa. E Exatamente. a Bíblia, ela tem que ser esse manual, ela tem que ser esse ponto de equilíbrio da gente, tá? O senhor está dizendo uma coisa. É claro que eu não falo isso para você ser soberbo também, né? Ser igual É, aquele povo da igreja de Corinto, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, aí tem aquele grupinho, eu sou de Cristo. Eu não sirvo a ninguém, não escuto ninguém, eu não sou, como é que fala? Subordinado a ninguém, né? Eu tenho a Bíblia, eu só escuto a Bíblia e pronto. Eu mesmo passei por uma coisa, né? Não sei se vocês perceberam aí, mas eu tirei a minha barba e uma das coisas que eu acredito é na igreja. Eu amo a igreja, amo o pastor, amo liderança. Se tem uma coisa que é importante para a gente, é você ser obediente, né? Às vezes você pode até falar, não, mas na Bíblia está escrito isso, na Bíblia está escrito aquilo, mas no final a obediência ela supera, né? Você, exatamente. você ser obediente quebra tudo isso, né? E tudo isso é coisa da Bíblia, né? Então a gente tem que ficar ligado na Bíblia, né? Não sair da Bíblia, continuar indo mais fundo na Bíblia. Exatamente. Como diz o tio Maurinho, a Bíblia dá retorno. E aí, tem mais alguma coisa para falar? Não? Não, não. Bora lá. Capítulo 24. Outra coisa aqui, do lamento sobre Jesus, né? Do lamento de Jesus sobre Jerusalém. Ele fala assim, ó: quantas vezes eu quis juntar seus filhos como galinha protege os pintinhos sob as asas, mas vocês não deixou. O Marcos, o Marcos, meu líder aqui da mocidade, no sábado ele leu o Salmo 91 e tem uma parte do Salmo que fala justamente sobre isso, né? Sobre as asas, né? Ele vai te acolher e tal, você vai estar protegido ali. E aqui Jesus fala justamente disso, né? Que ele quis acolher ali as pessoas, né? A Jerusalém como uma galinha acolhe seus pintinhos ali. Então, às vezes a gente quer essa proteção, né? De Deus, né? A gente quer estar debaixo das asas do Altíssimo ali, mas não quer ceder, né? Ao que Jesus quer, ao que Deus quer da gente, né? A gente acontece alguma coisa, por acaso, assim, tem alguma coisa acontecendo, dando errado na nossa vida, e a gente pensando que está debaixo dessas asas, né? Mas tem um conceito, né? Tem algumas coisas que a gente tem que fazer para poder estar debaixo dessas asas, né? E uma dessas coisas é a gente querer, né? Exatamente. Amém? Amém. Capítulo 24. Jesus fala de acontecimentos futuros. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade. Elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos, quando tudo isso vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo,
e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa, serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e me trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Chegará o dia em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar as suas coisas. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo. E nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Portanto, se alguém lhes disser, ele está no deserto, nem se deem ao trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem, está escondido aqui, não acreditem. Porque, assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. E haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra. Agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo, à porta. Eu lhes digo a verdade. Esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou-o todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem,
pois não sabem em que ocasião seu senhor virá. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. O servo fiel e sensato é aquele a quem o seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade. Ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e a se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia que não se espera e em hora que não se conhece, cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E aí, Pesadão, hein? Rebeca? Tem muita coisa pra falar, não, né? Que é escatologia. Ah, tem uma. Mas, Pode falar. mas aqui, quando fala, né, que era como no tempo de Noé, que as pessoas se casavam e se davam em casamento, como a normalidade da nossa vida é perigosa, né? Muito perigosa. Teve uma vez que eu falei sobre essa passagem na igreja, né? Se não me engano, foi até um culto das irmãs. E eu tinha notado 3 pontos que eu acho que é legal aqui falar, que é sobre a rotina, sobre a distração e sobre a surpresa, né? Aquele povo, eles tinham uma rotina, né? E eles foram pegos naquela rotina, né? Eles se casavam, se davam em casamento, ou seja, é que nem a gente hoje. A gente tem aquela rotina de, pelo menos a minha, né? Eu pego, acordo e tal, e levanto, vou trabalhar, trabalho, volto, aí às vezes vou para a igreja ou vou para casa dos amigos. E se eu não me policiar, se eu não me policiar ou se não tiver alguém para me lembrar, eu posso acabar muitas vezes ficando sem o meu devocional. Posso ficar muitas vezes, né, sem o tempo para poder orar, sem um tempo mesmo para poder olhar para o céu, agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem feito, agradecer a Deus pela minha vida, agradecer a Deus por estar vivo, né? E a rotina, ela é muito perigosa. A rotina que não inclui Deus, ela é muito perigosa, né? Você tem aquela rotina de trabalho, de faculdade, de família, de namorado, de noiva, de esposa e tal. Se Deus não estiver na sua rotina, toma cuidado, viu? Porque aquele povo, eles tinham a rotina deles, só que no meio da rotina não tinha Deus. E aí que entra a distração, porque eles estavam distraídos, né, por causa da rotina, fazendo isso, fazendo aquilo, e eles não olharam, né, não se atentaram ali para Deus, para sua palavra, ou para algum homem de Deus, algo assim, né, e ficaram ali distraídos fazendo as coisas deles, né? E por isso eles foram pegos de surpresa. E Jesus, ele faz uma ligação justamente disso, né? Que hoje a gente pode ter uma rotina, como o povo de Noé tinha uma rotina, a gente pode ter, por conta da rotina, distrações, e se a gente não tomar cuidado, a gente vai acabar sendo pego de surpresa. Exatamente. Pessoal, falta poucos segundos para acabar a live, então eu vou finalizar ela aqui, vou salvar, e agora a gente volta só para fazer aqueles comentários finais e terminar.